A Bíblia foi inspirada por Deus. E tudo nela é a palavra de Deus. É um fato aceito no cristianismo. O Senhor Jesus só disse que a Bíblia é um testemunho de Deus. Mas ele não disse que a Bíblia foi inspirada por Deus, sendo a palavra de Deus. O Espírito Santo também nunca testemunhou para ninguém sobre a Bíblia desta forma. A opinião dos homens não pode representar Deus. Só Deus é claro a respeito da história da Bíblia. Nem tudo contido na Bíblia é um registro das palavras pronunciadas pessoalmente por Deus. A Bíblia simplesmente documenta os dois estágios prévios da obra de Deus, dos quais uma parte é o registro das previsões dos profetas, enquanto a outra, as experiências e conhecimentos escritos por pessoas empregadas por Deus ao longo das eras. Irmãos e irmãs, hoje eu vou querer explorar a Bíblia. E o que eu quero explicar é que somente a verdade na Bíblia pode nos levar ao reino dos céus. Paulo disse na 2 de Timóteo, capítulo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Amém. Isso mostra que o que está na Bíblia é a palavra de Deus. Mas há pessoas que dizem que nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Isso não é negar a Bíblia? Enganar as pessoas? Amém. É sim. Que ousadia! Tais pessoas se atrevem a negar a palavra de Deus. Amém. Vocês até mesmo negam a Bíblia. Como isso é crer em Deus? A Bíblia foi claramente inspirada por Deus. Amém. Irmãos e irmãs, sobre o ponto de vista toda a Escritura é divinamente inspirada, precisamos entender o contexto em que Paulo escreveu essas palavras. Na época em que Paulo escreveu cartas para a igreja de Timóteo, só havia o Velho Testamento. O Novo Testamento não tinha sido compilado. E havia dezenas de epístolas espalhadas e mantidas por várias igrejas. Isso mostra que essas palavras de Paulo se referiam ao Velho Testamento. Os israelitas só tinham o Velho Testamento como Bíblia. E o Novo Testamento não foi formado até depois do ano 300. Os líderes das igrejas da época resolveram fazer uma reunião, pois achavam que os últimos dias estavam próximos e que as declarações do Senhor Jesus e as epístolas dos apóstolos deviam ser reunidas em um livro e distribuídas para várias igrejas, igual ao Velho Testamento. Portanto, eles compilaram as epístolas escritas pelos apóstolos e discípulos de Jesus e, após várias pesquisas e confirmações, selecionaram 27 livros para se tornarem o Novo Testamento. E que depois foi combinado com o Velho Testamento para se tornar a Bíblia de hoje. Foi assim que o Novo e o Velho Testamento foram formados. Eles devem ter enlouquecido. Em relação à formação da Bíblia, também precisamos entender quem a escreveu e quem a registrou. A Bíblia tem dezenas de autores. Mas nenhum deles disse que as epístolas que escreveram foram inspiradas por Deus. Irmãos e irmãs, se Deus tivesse dito que toda a Escritura foi divinamente inspirada, então Deus deveria tê-lo dito por meio de profetas. Mas os livros dos profetas não dizem isso. O Senhor Jesus também nunca disse tais palavras. Os apóstolos também nunca disseram que as epístolas que escreveram e seus testemunhos foram todos inspirados por Deus. Nem que elas eram palavras de Deus. Isso é um fato. Só que, depois, todos os crentes em Deus acharam que tudo o que Deus declarou está na Bíblia. E que, apesar de os dois testamentos terem sido escritos por homens, foram divinamente inspirados. Mas já nos perguntamos se isso condiz com os fatos? Sim, é mesmo. A Bíblia foi inspirada por Deus. E tudo nela é a palavra de Deus. É um fato aceito no cristianismo. As palavras na Bíblia representam a maior autoridade. Como ela pode estar errada? Irmãos e irmãs, isto é apenas a opinião dos homens. A opinião dos homens não pode representar Deus. Só Deus é claro a respeito da história da Bíblia.
Vamos dar uma olhada no que Deus Todo-Poderoso diz a respeito. Isso. Isso. Certo. Vamos abrir na página 956. Deus Todo-Poderoso diz: na verdade, a parte dos livros de profecia, a maior parte do Antigo Testamento é um registro histórico. Algumas das epístolas do Novo Testamento vêm das experiências das pessoas, enquanto algumas da iluminação do Espírito Santo. As epístolas paulinas, por exemplo, surgiram da obra de um homem. Todas resultaram da iluminação do Espírito Santo e foram escritas para as igrejas. Eram palavras de exortação e encorajamento para os irmãos das igrejas. Não eram palavras ditas pelo Espírito Santo. Paulo não podia falar em nome do Espírito Santo. Nem era ele um profeta, muito menos teve visões. Suas epístolas foram escritas para as igrejas de Éfeso, Filadélfia, Galácia e outras. Vamos olhar outra passagem. Página 955. Irmão Zeng, leia para todos. Está bem. Nem tudo contido na Bíblia é um registro das palavras pronunciadas pessoalmente por Deus. A Bíblia simplesmente documenta os dois estágios prévios da obra de Deus, dos quais uma parte é o registro das previsões dos profetas, enquanto a outra, as experiências e conhecimentos escritos por pessoas empregadas por Deus ao longo das eras. Experiências humanas estão contaminadas com opiniões e conhecimentos humanos, o que é inevitável. Em muitos dos livros da Bíblia, há conceitos e preconceitos humanos e interpretações humanas absurdas. É claro que a maioria das palavras resulta da iluminação e esclarecimento do Espírito Santo e elas são interpretações corretas. Mas ainda assim, não se pode dizer que são expressões inteiramente corretas da verdade. Suas visões sobre certas coisas não passam de conhecimentos pela experiência pessoal ou da iluminação pelo Espírito Santo. As previsões dos profetas foram instruídas pessoalmente por Deus. As profecias de Isaías, Daniel, Esdras, Jeremias e Ezequiel vieram da instrução direta do Espírito Santo. Essas pessoas eram videntes, haviam recebido o espírito de profecia, todos eram profetas do Antigo Testamento. Durante a Era da Lei, essas pessoas que haviam recebido as inspirações de Jeová fizeram muitas profecias, instruídas diretamente por Jeová. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus Todo-Poderoso explicou tudo muito claramente. A Bíblia não é um registro de todas as palavras ditas por Deus pessoalmente. E somente documenta a obra de Deus. Irmãos e irmãs, na Bíblia, as únicas palavras de Deus Jeová e do Senhor Jesus, assim como palavras de profetas inspiradas por Deus, são a palavra de Deus. Todo o resto são mais registros históricos, experiências e conhecimentos humanos. Portanto, dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada não está de acordo com os fatos, nem com os registros históricos. Realmente não está de acordo com os fatos históricos. Parece que essa gente da Relâmpago do Oriente é mesmo diferente. Eles são muito esclarecidos quanto à formação e à estrutura da Bíblia. Jerrui, o conteúdo-chave da lição de hoje está na passagem das Escrituras em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nunca se esqueça disso. Cada palavra e frase da Bíblia foi divinamente inspirada. E é toda a palavra de Deus. Tudo o que nega que a Bíblia foi inspirada por Deus é heresia. Você é a aluna mais excepcional de toda esta classe. Se quiser se tornar uma boa serva para o Senhor no futuro, você precisa focar mais na Bíblia. Desde que você obedeça aos ensinamentos da Bíblia, receberá a aprovação de Deus. As palavras na Bíblia são palavras de Deus e possuem autoridade.
Isso é abertamente aceito pelos cristãos. Amém. Amém. Como Paulo disse, toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso não pode estar errado. Deus estava dizendo por meio de Paulo que as Escrituras foram inspiradas por Deus e são a palavra de Deus. Amém. Amém. Se atrevem a negar isso? Isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Se vocês negarem ela, estarão negando a Deus. Amém. Isso mesmo. O que Paulo disse não está errado. Amém. Amém. Irmã Feng, essa questão que você levantou é muito importante. A seguir, vamos comungar se essas epístolas, escritas por Paulo e os outros apóstolos, realmente foram inspiradas por Deus. E se elas podem representar a palavra de Deus. Assim saberemos como tratar essas epístolas dos apóstolos. Antes de começarmos a comungar, nos permita ler 2 passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso. Página 956. Deus Todo-Poderoso diz: as epístolas paulinas do Novo Testamento são epístolas que Paulo escreveu para as igrejas, e não inspirações do Espírito Santo, nem são declarações diretas do Espírito Santo. Elas são apenas palavras de exortação, conforto e encorajamento que ele escreveu para as igrejas durante o curso de seu trabalho. Então, também são um registro de grande parte do trabalho de Paulo na época. Elas foram escritas para todos os irmãos no Senhor, para fazer com que os irmãos de todas as igrejas da época seguissem seus conselhos e respeitassem todos os caminhos do Senhor Jesus. De modo algum, Paulo disse que, fossem as igrejas da época ou do futuro, todos deveriam comer e beber as coisas dele. Nem disse que todas as suas palavras vieram de Deus. De acordo com as circunstâncias da igreja da época, ele simplesmente comungou com os irmãos, exortou-os e inspirou crença neles. E simplesmente pregou ou lembrou as pessoas e as exortou. Suas palavras eram baseadas em seu próprio fardo, e ele deu apoio ao povo através dessas palavras. Eu não tô conseguindo me identificar. Tudo o que ele disse que era edificante e positivo para as pessoas estava certo, mas não representava as declarações do Espírito Santo e ele não podia representar Deus. É um entendimento deplorável e uma tremenda blasfêmia as pessoas tratarem os registros das experiências e as epístolas de um homem como palavras ditas às igrejas pelo Espírito Santo. Sua identidade era meramente a de um apóstolo obreiro e ele era somente um apóstolo que foi enviado por Deus. Ele não era um profeta, nem um preditor. Então, para ele, seu próprio trabalho e as vidas dos irmãos eram de extrema importância. Assim, ele não podia falar em nome do Espírito Santo. Suas palavras não eram as palavras do Espírito Santo. Muito menos pode-se dizer que elas eram palavras de Deus, pois Paulo não era mais do que uma criatura de Deus e certamente não era a encarnação de Deus. Se as pessoas consideram as epístolas ou palavras como as de Paulo como declarações do Espírito Santo e as adoram como Deus, só se pode dizer que lhes falta muito senso crítico. Para falar de forma mais áspera, será que isso não passa de blasfêmia? Como um homem poderia falar em nome de Deus? E como as pessoas podem se curvar diante dos registros de suas epístolas e das palavras que ele falou, como se fosse um livro sagrado ou um livro celestial? Poderiam as palavras de Deus ser proferidas casualmente por um homem? Como um homem poderia falar em nome de Deus? Assim, o que você acha? As epístolas que ele escreveu para as igrejas não podem estar contaminadas com suas próprias ideias? Como podem não estar adulteradas com ideias humanas? Se você diz que as epístolas dele são as palavras do Espírito Santo, você é absurdo e comete blasfêmia. As epístolas paulinas e as outras epístolas do Novo Testamento são equivalentes às memórias das personalidades espirituais mais recentes. Estão em pé de igualdade com os livros de Watchman Nee, ou as experiências de Lawrence e assim por diante. A diferença é apenas que os livros de personalidades espirituais recentes não estão compilados ao Novo Testamento. Embora a substância dessas pessoas seja a mesma, foram pessoas
utilizadas pelo Espírito Santo durante um determinado período e não podiam representar diretamente a Deus. A palavra de Deus explica com clareza. Ela abriu os mistérios da Bíblia. Irmãos e irmãs, podemos ver pela palavra de Deus Todo-Poderoso que, apesar das epístolas dos apóstolos, em sua maior parte, condizerem com as intenções de Deus, existe uma diferença entre condizerem com as intenções de Deus e serem a palavra de Deus. As epístolas de Pedro e Paulo só vieram após a ressurreição do Senhor Jesus e sua ascensão ao céu. Quando essas cartas foram enviadas às igrejas, como os irmãos e irmãs das igrejas as interpretavam? Eles teriam dito: estas são as cartas do irmão Pedro. Estas são cartas do irmão Paulo. Eles não teriam tratado essas cartas como a palavra de Deus. Porque esses apóstolos nunca disseram que eles eram Deus. Eles somente admitiam que eram discípulos que seguiam o Senhor Jesus. Portanto, os irmãos e irmãs das igrejas da época teriam tratado essas cartas e palavras como as palavras de outros irmãos. Pedro e Paulo também nunca disseram que suas palavras foram inspiradas por Deus ou que eram a palavra de Deus. Esse é o contexto histórico da época. Mas hoje tratamos essas epístolas e palavras dos apóstolos como a palavra de Deus e as colocamos na mesma categoria que as palavras de Deus. Isso é contra os fatos históricos. É verdade. As epístolas desses apóstolos só surgiram devido ao fardo deles com a igreja. Era para apoiar as igrejas da época. Suas epístolas não podem representar a palavra de Deus. Como eu pude não reconhecer esse aspecto? Eu li a Bíblia por tantos anos que posso garantir que as epístolas dos apóstolos foram inspiradas por Deus e são a palavra de Deus. Amém. Irmãos e irmãs, as palavras de Deus são de Deus. As palavras do homem são do homem. Se não soubermos distinguir o que são palavras de Deus e o que são palavras do homem em toda a Bíblia, temos um problema sério. De fato, só há uma porção das palavras de Deus em toda a Bíblia. Apenas as palavras ditas pessoalmente por Deus Jeová, as palavras de Moisés instruídas por Deus Jeová, as palavras transmitidas por profetas de Deus Jeová e as palavras ditas pessoalmente pelo Senhor Jesus são realmente a palavra de Deus. Podemos ver que as palavras dos profetas todas têm um rótulo especial. Elas dizem: assim diz Jeová. Isso explica que o que eles estavam transmitindo eram as palavras de Deus, permitindo as pessoas verem claramente que elas estavam imitando as palavras originais de Deus. Portanto, somente as palavras vindas de Deus proferidas pelos profetas, as palavras ditas pessoalmente por Deus Jeová, que foram registradas, e as palavras ditas pessoalmente pelo Senhor Jesus, que foram registradas pelos apóstolos, são a verdadeira palavra de Deus. Somente essa porção das palavras na Bíblia são a palavra de Deus. Fora essa porção, todas as palavras ditas pelos apóstolos e os fatos registrados pelos servos de Deus são somente testemunhos e palavras do homem. Assim disse Jeová. E disse Jeová, o Deus de Israel. É assim que os profetas falam. Como nunca reparei nisso enquanto lia a Bíblia no passado? Irmãos e irmãs, isso não é certo dizer que a Bíblia foi divinamente inspirada e que ela toda é a palavra de Deus, somente com base num trecho de uma epístola de um apóstolo. No período dos apóstolos, ninguém teria tratado as cartas de Pedro e Paulo como a palavra de Deus. E ninguém teria considerado esses apóstolos como Cristo. Esses apóstolos nunca se atreveram a se chamar de Cristo também. Somente Cristo representa Deus e o Espírito Santo. Portanto, não devemos tratar as palavras desses apóstolos como a palavra de Deus. As palavras desses apóstolos
não representam Deus, e muito menos o Espírito Santo. Também, Deus nunca testemunhou a Bíblia como tal. O Senhor Jesus só disse que a Bíblia é um testemunho de Deus. Mas ele não disse que a Bíblia foi inspirada por Deus, sendo a palavra de Deus. O Espírito Santo também nunca testemunhou para ninguém sobre a Bíblia desta forma. Somente o Espírito Santo e Deus encarnado sabem melhor sobre a história interna da Bíblia. Nenhum homem pode imaginar a história interna da Bíblia. A Bíblia é um registro da obra de Deus, experiências pessoais e testemunhos escritos por pessoas que serviram a Deus. É somente o homem transmitindo as palavras de Deus ou testemunhando a obra de Deus, descrevendo suas próprias experiências depois de receber o esclarecimento do Espírito Santo. Nada disso foi pessoalmente escrito por Deus. Isso é um fato. Os registros e epístolas dos apóstolos foram esclarecidos pelo Espírito Santo, mas não podem representar a palavra de Deus. Portanto, toda a Escritura é divinamente inspirada, e é a palavra de Deus, é o ponto de vista errado. Isso não está de acordo com os fatos.